Bem-haja, antes do mais, a Fundação Carlos Gulbenkian por acolher esta sessão, que como que coroa a magnífica presidência do Sr. Dr. Artur Santos Silva, que o país não deixará de reconhecer dentro de poucas semanas. É, aliás, tocante a forma como o Sr. Dr. Santos Silva se referiu ao Presidente Mário Soares. Porque houve um traço de amizade, de fraternidade, de admiração, de companheirismo, mas de ternura, de emoção, que à sua maneira também deram a este nosso encontro um tom muito especial. Tom esse que prosseguiu na intervenção do Expresso através da mão do Sr. Francisco Pinto Balsemão. Ele próprio, amigo muito próximo do Presidente Mário Soares. Ao Expresso se deve esta notável edição, que além do mais homenageia um colaborador e amigo do jornal de sempre. Eu recordo que logo em maio de 1973, Mário Soares escreveu um texto, por sinal que me foi entregue em mão pela sua doutora Maria de Jesus Barroso, e que foi publicado, apesar de totalmente proibido pelo exame prévio, motivando a primeira sanção da prova de página aplicada ao semanário e que me valeu, no regresso de Madrid do Dr. Francisco Pinto Balsemão, um comentário curioso pela irreverência do comportamento da primeira vez que tive de o substituir. Mas aos 20 e poucos anos de idade é irresistível. Deixar de publicar um texto do Dr. Mário Soares só por causa do exame prévio teve gravíssimas consequências para o jornal, mas foi um momento único numa resistência ainda que moderada à ditadura. E a palavra de gratidão é naturalmente extensiva a todos quantos colaboram nesta edição, começando o Dr. Henrique Monteiro. Mas permitam-me uma terceira palavra para, precisamente, a doutora Isabel Soares e o Sr. Deputado João Soares. Bons amigos, e no caso do Sr. Deputado João Soares, amigo e companheiro de lides académicas há muitas décadas. Há momentos em que o tempo pode passar que nós não sentimos o passar do tempo. E assim foi hoje, com as vossas palavras. Porque este momento é singular, é um momento único e à sua maneira irrepetível. E por isso era fundamental que dissesse o que ia no vosso coração, cada qual no seu estilo. A doutora Isabel Soares, contida, texto escrito, interiorizando aquilo que lhe ia na alma. O Sr. Deputado João Soares, com aquela extroversão brilhante, que faz dele um magnífico orador e que, sobretudo, traduz, no caso de um como no caso de outro, a admiração, a veneração, o carinho, a gratidão que tem relativamente ao pai e à mãe, que, independentemente de tudo mais, foram um pai e uma mãe notáveis. E por isso é natural que os dois filhos aqui dissessem o que disseram e mais teriam a dizer, e que nós o ouvíssemos horas a fio, tendo a noção exata do momento singular que estávamos a viver. E eu aqui estou, numa tripla qualidade. Estou naturalmente, antes do mais, como cidadão. Nunca poderia faltar a este encontro particular, porque ele evoca um tempo que vivi muito intensamente no termo da minha adolescência. Não havia ainda juventude, passava-se a adolescência para a idade adulta aos 17 anos e, portanto, em rigor já se era adulto. No quadro do fim de um regime que era também o fim de um império, e em que o debate intelectual e a luta política tomavam a primazia na nossa existência pessoal, familiar, religiosa, académica e comunitária. Um tempo que moldaria a prazo os destinos e as missões, sem que, quanto a alguns deles, disso se tivesse devida consciência. Mas aqui estou também como estudioso e analista da realidade política. E não poderia nunca faltar a este momento cívico, porque ele
Em primeiro lugar, constitui o reconhecimento a um repositório irrepetível da resistência à ditadura. Mas, ao mesmo tempo, a um passo decisivo, que foi este livro, no caminho da afirmação de Mário Soares como líder partidário autónomo determinante no futuro contexto democrático e europeísta que viria a nascer do fim do regime e do fim do Império. O livro tem, portanto, um duplo significado. É o retrato de um passado, é a projeção de um futuro inexorável. Está lá, escrito naquele livro, que viria a ser o papel de Mário Soares, logo que houvesse democracia em Portugal. Só ele poderia, como ninguém, estabelecer o traço de união entre a Primeira República e a democracia a nascer. Mais nenhum outro político o poderia ter feito. De facto, quanto a Mário Soares, nenhuma dúvida poderia então haver quanto ao destino que se lhe abria. No leque que iria resultar da morte da direita ditatorial, da complexa afirmação do centro e da direita democráticos e do vazio emergente no espaço compreendido entre eles e a esquerda dominante na oposição à ditadura. Mário Soares daria voz a esse espaço político, alargando-o logo durante a Revolução, muito para além dele, à esquerda como à direita. Finalmente, eu não poderia faltar como Presidente da República. Nunca poderia faltar a este instante comemorativo, porque ele recorda um chefe de Estado que, além do mais, fez a ponte entre a resistência civil à ditadura e a suprema magistratura de um civil, a primeira, depois da Revolução e da desafiante transição para a democracia institucionalizada. Mais ninguém poderia ter feito essa ponte. O que Portugal deve a Mário Soares, Presidente, também nesse plano, é incomensurável. Reconhecê-lo e agradecê-lo é um imperativo nacional. Eis porque aqui estão, há um tempo, o cidadão, o estudioso da realidade política e o Presidente da República, para evocar, atestar e agradecer, tendo sempre como pano de fundo o mesmo homem, apegado à mesma causa da sua vida. O homem, Mário Soares, a causa, a luta pela liberdade. Somando o quarto século que antecedeu o 25 de Abril e os 40 anos de democracia, outros, muitos vultos notáveis marcaram indelevelmente a nossa história. Nenhum outro, porém, o igualou na causa da luta pela liberdade e da construção da democracia. E por isso mesmo, ele foi o maior e o melhor de todos.